Alô, alô, Planeta Brasil! Estamos em época de renovação, tanto espiritual como profissional. Assim como o ano fiscal, o ano letivo do Japão também começa agora em abril. E essa também é a época em que o país recebe uma das manifestações mais singelas da natureza. As flores de cerejeira já podem ser apreciadas em quase todo o país. O costume japonês de contemplar o sakura se chama hanami. E são mais populares quando as flores começam a cair. Presenciar a florada das cerejeiras é entrar em contato com a essência do povo japonês e suas tradições. Bom, hoje o nosso programa vai falar sobre um escritor, mas que vive do seu trabalho numa fábrica. Muita gente já leu o seu livro, mas poucos conhecem a batalha desse romancista que vive lá em Gifu. Muito talento, um pouco de sorte e uma vida de batalha. Assim, podemos resumir a vida do escritor Evandro Raiz Ribeiro. Pernambucano, natural de Recife, Evandro é autor de um único livro, Não Deixe o Sol Brilhar em Mim. Uma obra que foi lançada no Brasil no ano passado e já vendeu mais de 4.000 exemplares. Eu sou pernambucano de Recife, né? Vivi a minha infância entre Pernambuco, né? Meu pai, né, é da Paraíba, né? Também tem ligações lá com Alagoas, então eu vivi, né, minha infância toda no Nordeste, né? Nordeste do Brasil, tenho muita saudade lá da Paraíba, João Pessoa, cidade da minha avó, né? Recife também, né? E aos 13 anos, né, quando meu pai faleceu, eu fui morar em Santo André, né, lá no ABC Paulista, né, um local também que eu gosto bastante, que eu considero, né, como minha segunda terra natal. Evandro conseguiu realizar o sonho de muitos escritores iniciantes, de ter uma obra publicada comercialmente. Isso porque muitas editoras brasileiras preferem investir nos sucessos de vendas que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Eu nem sonhava que o meu livro seria publicado, né? Você publicar um livro, seja no Brasil, no Japão, em qualquer lugar, é difícil, né? Então o ponto principal foi a editora, né, que apostou no meu trabalho. O fato curioso é que o Evandro mora no Japão há 20 anos e nunca retornou ao seu país natal nesse período. Portanto, acompanha de longe o sucesso da sua obra. Olha, meu livro está vendendo em todas as livrarias do Brasil, né, Saraiva, Culturas, as mais importantes, Siciliano, né? Inclusive, por exemplo, esses dias minha tia, o livro foi lançado, a editora do Rio Grande do Sul, né? E meus parentes que moram lá em Recife, eles foram na livraria e conseguiram comprar na livraria, né? Lá em Recife, então tá por aí, tá no Brasil todo, né? No passado, Evandro trabalhou durante 10 anos como bancário em São Paulo. Também chegou a ter uma empresa de reforma de móveis e estofados. Negócio que estava indo muito bem até a chegada de um plano econômico, nos anos de 90 a 93, criado no governo Fernando Collor de Mello. Plano que ficou conhecido pelo congelamento de preços e o confisco de 80% do saldo das contas correntes e das poupanças dos brasileiros de todo o país. Eu vim por causa do plano Collor, aquele famigerado plano Collor, né, que ele não me pegou, né? Ele não pegou, mas ele pegou as pessoas que eram meus clientes, né? E numa época assim, né, que eu estava justamente, o serviço estava começando a melhorar, né, que você pensa assim, né, trocar, né, para um lugar melhor, tal, foi justamente quando eu fiz isso e foi justamente depois que eu fiz essa experiência assim de mudar para um lugar melhor que veio o plano Collor, tirou o dinheiro dos clientes, os clientes pararam de fazer pedidos e em questão de poucos meses assim, a única solução que eu tive foi vir para cá. A sua esposa é descendente de japonês, o que facilitou as coisas para entrar no Japão. De 92 para cá, o Evandro sempre trabalhou em fábrica. Eu estou há 20 anos no Japão, né? E na verdade eu trabalhei em poucas empresas. Na primeira empresa que eu cheguei aqui eu trabalhei 11 anos, né? E fora um pequeno período, né? Quando O que você fazia? Lá era obras, né? Obras na rua, né? Trabalhava em obras, construção civil. Em seu emprego atual, Evandro trabalha com máquinas para cavar túneis. Ele é o chefe de equipe. Eu tenho hoje um cargo de responsabilidade na empresa que eu trabalho, né? Eu comando assim tanto brasileiros como japoneses também, né? Poucos, né? Mas comando assim, né? Eu supervisiono, né, o serviço das pessoas, né? A firma me deu assim uma oportunidade, né, diferente, né, de você trabalhar por aí em empreiteira, que você não sabe nem se você vai estar trabalhando no dia seguinte, né, que você faz um contrato de 1 mês, 2 meses. Não, aqui você tem tranquilidade, né? O pessoal reconhece o serviço que você faz. E para chegar a esse cargo, o pernambucano se esforçou.
estudou japonês, frequentou cursos de especialização no trabalho e procurou se integrar à sociedade japonesa. Um ponto principal que eu gostei, né, do Japão é você viver assim em comunidade, né, que você precisa respeitar o espaço das outras pessoas, né? E na verdade a gente no Brasil, né, tem mais aquele, como não posso dizer assim o jeitinho brasileiro, mas as pessoas pensam primeiro nelas, assim, né? É o principal, né? Aqui não, você tem que lembrar que você vive em comunidade, né? Não Deixe o Sol Brilhar em Mim conta um pouco da sua história no Brasil e fala sobre a importância do sentimento da amizade, que une os dois principais personagens da trama. Olha, é o seguinte, no meu livro conta a história, né, de um garoto chamado Denis, né, que ele morava na Paraíba, né, perdeu os pais e ele vem morar na casa do tio, que mora no ABC Paulista, né? E chegando lá, ele é perseguido em casa, né, pela esposa do tio, que não gostou, né, do novo membro da família, né, que veio atrapalhar, né? E esse Denis, por ele não ter amigos, por ser uma cidade nova, né, ele está totalmente solitário, até que ele encontra uma garota estranha, né? E essa garota é um vampiro. Né? E a história, né, se conta, né, veja bem, a solidão dos personagens, né, a solidão que o encontro dos dois, né, cada um, né, ele, como fala, supera, né, os dois se encontram, se definem, né, então é uma história de amizade, né, é lógico, é uma história de terror também que conta sobre vampiros, mas não é aquela história convencional, né, não é Crepúsculo, tem mortes, acontecem mortes, mas o importante, né, é a amizade dos personagens, né. Levou quase um ano para o Evaristo terminar de escrever o livro. A falta de tempo foi o principal motivo da demora. O autor mesmo diz que boa parte da obra foi escrita nos intervalos de almoço do trabalho. Tem que ter o estopim para fazer isso daí, né? E eu sempre escrevendo e tal, eu assistindo a um filme, né? Esse filme, um filme sueco, né? Esse filme me motivou a escrever a minha história, né? A história que eu queria escrever, né? E eu iniciei uma página, 250, 200, 300, consegui. Saiu o livro. Saiu o livro. Olha, assim que a gente casou, ele já pensava em fazer esse livro, né? Sempre sonhou em fazer um livro, né? E toda noite ele sempre comentava, né, que ele queria realizar esse sonho, né? Tanto é que não dormia, né, quase, mas toda noite após o serviço e tal, ele ficava sempre fazendo script. Rascunho ali. Um rascunho. Os rascunhos, né? E sempre dormia muito tarde, né? Para concluir. Quando eu sento aqui, eu começo a pensar em determinadas cenas, determinados momentos, o que é que eu vou escrever naquele momento. Então, hoje eu decidi uma cena, né, X. Aí eu me imagino aquela cena e eu vou desenvolvendo o que acontece. Noite inteira fica acordado, escrevendo, né? Então eu fico admirado. Eu também fico até, assim, preocupado, né? Será que ele não vai ficar doente de tanto ficar trabalhando assim, né? Nem o próprio autor imaginava que o livro fosse chegar tão longe. Além dos 4.000 exemplares vendidos em menos de um ano, a versão digital disponível para computadores, smartphones e tablets já contabiliza mais de 1.000 downloads. Os leitores no Brasil, né, eles estão dando retorno, né? Então eu tenho um blog e aqui você vê várias pessoas, né? Eles estão lendo meu livro, eles tiram foto, né, com o livro fantasiado do personagem, mandam para mim, né? E tá muito legal, sabe? Um negócio que eu fiquei muito espantado, né? A maioria dos leitores, né, são jovens, né, principalmente meninas, na faixa de 12, né, a 25 anos, né? E também tem os rapazes que nem, mas o grande público que está lendo o meu livro, principalmente no Brasil, são de jovens, né? É a maior satisfação do Evandro, saber que a sua obra está sendo muito bem aceita lá no Brasil. Muitas pessoas falam para mim que quando eles estão lendo o livro, eles se sentem do lado do personagem, como se estivesse dentro da história. Então isso é muito legal, né? Eu não sabia que eu teria capacidade de fazer isso, não foi uma coisa que eu nunca imaginei, né? Mas as pessoas estão falando isso para mim, então é muito legal. Atualmente, o Evandro Ribeiro está no início da sequência de Não Deixe o Sol Brilhar em Mim. O título e a data de lançamento do segundo livro do autor ainda é indefinido.
A única certeza do escritor é da sua opção de morar no Japão por um longo tempo. Eu vou morar no Japão, né? Aqui eu não tenho condições assim mais de voltar para o Brasil. Está decidido, né? Eu vim para cá faz 20 anos, eu trouxe minha filha que inclusive hoje ela não está aqui, né? Tá? Ela não é a Luísa, não está no Canadá, mas ela saiu, né? Hoje está passeando por aí. E quando chegou aqui tinha 4 anos, hoje tem 24, ela está totalmente, né? Como fala, acostumada com a cultura daqui, né? Então eu não tenho como voltar e deixar ela aqui. Aqui o Evandro tem um emprego estável, possui casa própria na cidade de Motosso, em Gifu, e se sente bem integrado à comunidade nativa. E o Brasil? Só a passeio para rever os amigos e a mãe que tem 70 anos de idade. A primeira coisa que eu tenho que fazer, por exemplo, é visitar minha mãe, né? Eu quero dar um abraço da minha mãe, que faz 20 anos exatamente, né? No dia que eu saí de lá no aeroporto de Cumbica, né, no dia 29 de setembro de 1992, minha mãe estava com a idade que eu vou fazer hoje. Você lembra desse dia? Lembro muito bem dos meus amigos que foram, né, me acompanhar na nossa despedida, né? E a primeira coisa que é isso é rever a minha mãe, né? São 20 anos de Japão sem ver minha mãe, meus amigos, meus parentes, meus irmãos. O Evandro não quer perder o ritmo. Todo o tempo livre ele está dedicando ao seu segundo livro. Além disso, o escritor tem plano de globalizar o seu trabalho. No momento ele está vendendo no Brasil, aqui no Japão, né? Mas eu pretendo que ele corra o mundo, né? Eu quero que ele seja traduzido para japonês, né? Para o público japonês também, para inglês, né? Para o público americano. Em Portugal, que já está em português mesmo, eu estou tentando alguns contatos lá, né? Já tem na Apple Store que a pessoa pode baixar a versão eletrônica, mas eu quero fazer o possível, né? Vou fazer o que for possível para que esse livro as pessoas possam saber dessa história no mundo todo, né? Onde tiver leitor, que o livro esteja lá disponível para ele. A um passo do sonho profissional, ex-Decaseg conta como conseguiu entrar na consagrada Universidade de Todai. Sempre pensei em vir para o Japão para estudar, ter uma vida diferente daquela vida que eu tinha tido aqui antes, né, de trabalhador em fábrica. E você vai conhecer agora a história de um ex-Decaseg que está fazendo um curso de pós-graduação na universidade mais prestigiada do Japão. Quer saber como ele chegou lá? Acompanhe a matéria de Luciano Tsuda. Wilson Muraki soube aproveitar bem a oportunidade que o governo japonês dá aos estudantes universitários do Brasil. Ele faz parte de um grupo seleto de brasileiros que, em todo ano, são aprovados nos exigentes exames para concorrer à tão sonhada bolsa de estudo no Japão. Quanto aos benefícios, o governo japonês costuma oferecer as passagens aéreas e a moradia do estudante. E, em alguns casos, também banca as despesas de transporte e alimentação. Depois de me formar, depois que eu terminei a universidade em Brasília, eu estudei Relações Internacionais. Logo depois de finalizar o curso, eu recebi a bolsa do governo para vir para cá. E aqui hoje eu faço mestrado em Políticas Públicas, na Universidade de Tóquio. Wilson tem outra atividade além do mestrado na Universidade de Todai. Ele está na bancada do noticiário da Rádio NHK, como locutor e tradutor. É um trabalho de muita responsabilidade, segundo o jovem estudante. A gente está transmitindo para o Brasil notícias sobre o Japão. Então, se a gente não transmite isso de uma forma adequada, os ouvintes não entendem. E, por consequência, o objetivo da rádio não é cumprido, que é fazer que as pessoas entendam e tenham conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo no Japão. Wilson nasceu em Londrina, no Paraná, e a paixão pelos estudos vem desde a infância.
O ensino fundamental para ele foi o primeiro passo para uma vida dedicada aos estudos. Não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria estudar. Eu lembro que eu pensava em estudar paleontologia ou geografia, algumas coisas assim, mas eu ainda não tinha decidido. Mas antes mesmo de completar o ensino médio, os pais do Wilson tiveram que vir ao Japão. Então, a minha família passou por um problema financeiro, né? Então, naquela época, era difícil para o meu pai, para minha mãe acharem emprego. No Brasil estava numa situação muito difícil também. E como a gente é descendente de japoneses, a gente pode vir para o Japão, receber serviço especial e trabalhar aqui, o que é uma muito boa oportunidade, né? Wilson chegou no ano seguinte, em 2002, e foi parar em uma fábrica na província de Shiga. Ele tinha 16 anos na época. Trabalhava muito. Na fábrica onde eu trabalhava, tinha época, eu trabalhava na parte de kumitate, como chama? Montagem final, né? Então, a gente tinha que ficar até o final, se tivesse produtos para lançar naquele dia. Então, tinha dia que a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã, 2, 3, e a gente tinha que ficar lá trabalhando. Com o tempo, né, você se acostuma e aprende a gostar também, porque acaba sendo um desafio pessoal, né? Você trabalhar na fábrica e superar as suas próprias limitações, esse tipo de coisa. Então, mais para o final, eu já era bastante habilidoso em fazer tudo aquilo e até gostava de certa forma. Mas lógico que é uma coisa bastante difícil, né? Porque se você está trabalhando na fábrica, tem muitas coisas que você acaba deixando de lado. Não só na parte profissional, como você não pode estudar ao mesmo tempo que você trabalha na fábrica. O serviço na indústria de montagem de peças em Shiga durou 1 ano. A família Muraki retornou ao Brasil em 2004 e o Wilson pôde dar continuidade aos estudos. E depois de passar por isso, você valoriza, né, o que antes você não valorizava. Por exemplo, passar um pouco mais de tempo com a sua família. Você entende por que é tão legal passar mais tempo com a sua família, porque você sabe que há situações em que você não pode passar tempo com a sua família. Então você aprende a valorizar aquilo que você acha que é mais importante na sua vida. Pelo menos foi assim comigo. E sobre o fato de que muitos jovens decassegues optam pelo trabalho na fábrica ao invés de investir nos estudos, o Wilson tem a seguinte opinião. Vim para cá e voltar para estudar fazia parte dos meus planos pessoais e também da minha família. Minha família queria que eu voltasse para estudar. Então, o que é muito diferente, às vezes nem sempre é assim para as outras pessoas, né? Ou as outras pessoas não têm tanto interesse em estudar, ou não acham que isso é importante, ou a família não percebe que isso é importante, eles acabam não estudando por causa disso. Então, na minha visão, eu não considerava continuar nessa vida de trabalhando, apesar do dinheiro ser fácil e ser bastante, né? Se você trabalha bastante, você recebe bastante dinheiro, mas para mim isso não era uma alternativa. Eu queria mesmo voltar para estudar e continuar estudando, porque é o que eu gosto de fazer, ainda que eu tivesse menos dinheiro. E com o diploma da Universidade de Brasília em mãos, Wilson voltou ao Japão, mas com novos objetivos. Eu gosto do Japão e sempre pensei em vir para o Japão para estudar, ter uma vida diferente daquela vida que eu tinha tido aqui antes, né, de trabalhador em fábrica. O mestrado na Universidade de Tóquio termina em outubro do ano que vem. Wilson ainda não sabe se vai continuar os estudos por aqui. Depois de finalizar o curso, ainda não decidi o que eu vou fazer. Eu posso tentar prorrogar minha bolsa e fazer doutorado, né, essa mesma bolsa que eu recebo agora, ou eu posso tentar achar um emprego aqui no Japão, posso voltar para o Brasil. Eu gostaria de trabalhar para o governo ou para alguma organização internacional. Eu estou dando uma olhada em algumas possibilidades já, mas ainda não finalizei, ainda tenho um tempo para pensar, né, sobre isso. Bom, parece que a única certeza é a do seu retorno ao país natal. Vou ser muito insatisfeito na minha vida se eu não morar no Brasil de novo. Preciso morar lá, preciso aproveitar mais o meu país, os meus amigos, minha família. Eu gosto muito do Brasil, gosto do Japão, mas eu gosto muito do Brasil também. Bom, e na semana que vem você confere um Planeta Brasil com a mesma qualidade, mas de cara nova. Em Haiti nós teremos os repórteres Paulo Obuchi e Nicole Okinokabo fazendo as matérias de lá. E eu e Luciano Tsuda vamos continuar cobrindo as matérias da região de Kanto, tá bom? A todos um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.